a vida futura, Kardec coloca aqui no capítulo 2, no comecinho desta obra, dada a importância de nós nos preocuparmos com essa vida futura. Mas essa vida futura será apenas o plano espiritual? Ou será que ela também é parte dessa nossa existência atual? Será que a vida futura também não é daqui a 10 minutos? Será que ela não é também daqui a uma semana, a um mês, a 10 anos, a 20? Ora, tudo que não é presente é futuro. E como a nossa vida é uma só, já nos afirmara o apóstolo Paulo, as existências são muitas, as encarnações são muitas, mas a vida é uma só, porque a vida é do Espírito, e somos imortais, enquanto espíritos. Portanto, não somos homens que têm uma experiência espiritual, nós somos espíritos que vivemos uma experiência humana, e essa experiência humana, ela é tão efêmera, ela é tão fugidia, ela dura tão pouco perante a eternidade. Se a gente imaginar que normalmente um mosquito dura em torno aí de 3 a 7 dias, dependendo da espécie, né? Mas para ele é uma vida longa, ele faz tudo que a natureza determinou para ele nesses 7 dias. Aos seres humanos, que às vezes é destinado a uma existência mais longa, uma existência aí em torno hoje de entre 70 a 80 anos, na média, às vezes parece muito, mas é muito pouco também. Principalmente se nós ficarmos muito ocupados com a vida presente, muito ocupados com os interesses materiais. E Jesus nos advertira que não nos preocupássemos em acumular o ouro, os bens materiais, não acumular tesouros aonde os ladrões roubam, aonde a ferrugem consome, a traça rói, mas que acumulássemos os tesouros do plano espiritual, aqueles tesouros que não nos serão roubados, aqueles tesouros que não sofrerão desgaste. Mas quais seriam esses tesouros? O que vai nos servir na vida futura? Isso que vai fazer a diferença, tanto na vida futura para daqui a 10 minutos, daqui a uma semana, daqui a uns anos, ou no plano espiritual, é justamente aquilo que nós fazemos baseado nos ensinamentos de Jesus. E para o Espiritismo foi simplificado na prática da caridade. Mas quando falamos em caridade, a primeira ideia que nos vem à mente é a doação de uma roupa, de um calçado, de uma cesta básica. Sim, isso é caridade. Mas isso é apenas um aspecto muito simples e talvez o mais fácil da caridade. Quando Kardec pergunta aos espíritos superiores como deve ser entendida a caridade na visão de Jesus, eles respondem que para Jesus caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha que ele estabelece um tripé. E como esse tripé que está aqui na frente, se faltar uma das pernas, ele cai, né? Todo objeto situado num tripé, ele precisa desse equilíbrio para se sustentar. Então, a benevolência é a vontade boa, é a boa vontade, é a disposição para ouvir o próximo, para dar atenção ao próximo, e é pela benevolência que a gente dá às vezes uma cesta básica, que a gente dá um calçado,
que a gente atende uma pessoa no nosso portão, leva uma garrafa d'água, ouve aquela pessoa, mas às vezes fazemos isso para se livrar da presença daquela pessoa. Aí ainda não é benevolência, né? Mas já é um exercício que vai se aproximar um dia da benevolência. A indulgência é compreender as imperfeições alheias, porque todos nós somos imperfeitos, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós estamos aí lutando para nos melhorarmos, e vamos sair de certa forma dessa existência um pouquinho melhor, queiramos ou não, porque o processo evolutivo é um imperativo nas nossas vidas, querendo ou não nós vamos melhorar, nem que seja um pouquinho. Mas quando nós praticamos a indulgência, nós melhoramos muito, porque passamos a ser mais tolerantes, porque passamos a compreender que precisamos nos transformar também, passamos a nos conhecer um pouco mais. E o terceiro tripé, esse depende dos outros dois, é o perdão das ofensas. Perdão que não é uma coisa simples, perdoei e pronto. Perdão não é um toque de mágica, perdão é um processo. Todo processo é uma sequência de fatos e atos. O primeiro passo do perdão é a vontade de perdoar, esse desejo de perdoar. E isso é tão importante porque quando nós transportamos mágoa em nós, nós sofremos. A mágoa é um tóxico que nós carregamos e ela nos adoece emocionalmente, nos adoece psicologicamente e acaba também por nos adoecer fisicamente. Carregar mágoa é uma das piores coisas, é uma das piores bagagens que nós podemos trazer conosco. Porque muitas vezes aquela pessoa com a qual nós estamos magoados, que supostamente nos ofendera, muitas vezes essa pessoa nem sabe que nos ofendeu, não houve intenção. E os nossos pensamentos de mágoa não a atingem, porque ela está numa condição às vezes muito melhor do que nós, mas nós nos atingimos com a nossa própria mágoa. Então, esse aspecto é extremamente importante. A ideia da vida futura, ela não é nova, ela já existe lá no livro dos mortos, já existia no livro dos mortos dos egípcios, dando todo uma preparação para que a pessoa pudesse sobreviver na outra vida, à maneira que eles compreendiam. Ela existia no pensamento dos filósofos gregos, principalmente Sócrates e Platão, que são precursores do cristianismo e do espiritismo. Tanto que Kardec dedica aqui na introdução um capítulo falando, aliás, um tópico falando da doutrina de Sócrates e Platão, que eles acreditavam na existência dessa alma e nessa transmigração dessa alma, ou seja, na reencarnação. Os judeus, o povo hebreu, por sua vez, tinha também essa ideia de uma alma, tinha também essa ideia de que, de alguma forma, essa essência sobreviveria, mas era uma ideia muito imperfeita, tanto que eles entendiam que as recompensas de Deus se daria de forma material. Quando a gente vai ver lá nos 10 mandamentos, o mandamento de se honrar o pai e mãe, Deus impõe: honrai ao vosso pai, à vossa mãe, para que o vosso Deus te dê longos anos nessa vida. Ou seja, prometia em troca disso uma recompensa material. E eles achavam que quando tinham uma colheita farta é porque estavam de acordo com a lei de Deus.
Quando vinha uma seca, e vinha depois a fome, pela falta de produção de alimentos, e o rebanho morria, Deus estava castigando porque eles não estavam conformes às leis de Deus. Ou seja, Moisés não podia dar a eles mais do que isso. Era um povo rude, um povo agropastoril, mais pastoril do que agro, porque eles pouco plantavam, era mais coletores e cuidando do seu rebanho. Esse povo era muito rude, eles não compreendiam muito bem, então Moisés não podia aprofundar muito nessa questão da vida espiritual, e tinha que ensinar leis duras para eles, tinha que mostrar a eles um Deus severo, um Deus que punia, para que esse povo endurecido seguisse aqueles ensinamentos. Mas viera Jesus e dissera que o reino de Deus é como uma festa. Compara o reino de Deus a uma festa onde tudo é alegria. Veio Jesus e disse que Deus é Pai. E disse: sendo maus como sois, quando um filho pede um peixe, não dás a ele uma serpente. Quando um filho pede um pão, não dás a ele uma pedra. Deus é muito melhor. Portanto, Deus dá as boas coisas aos vossos filhos. Ele mostrou um Deus de amor. Ele já desconstruiu, falou: olha, está revogada aquela lei que diz que Deus é um ser punitivo. Mas a lei de Deus, ele vem cumpri-la, a lei dos 10 mandamentos, do Deus único, né? E de todos aqueles mandamentos de justiça para com o próximo. Mas ele acrescentou: porém, se alguém, ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente, eu porém vos digo, se alguém te bater na face direita, oferecei a outra. Se alguém te pedir o manto, dê também a túnica. Se alguém te pedir para caminhar 1000 léguas, caminhe mais 2000. Aí o povo não aceitou, falou: não, isso aí é covardia, ele está pervertendo os nossos costumes, temos que crucificá-lo. Ele não foi compreendido. Mas quando se fala em Pilatos, que lavou as mãos, Pilatos compreendeu que ele era um justo, mas lavou as mãos e falou: olha, eu não vejo crime neste homem. É da tradição que toda Páscoa a gente liberte um prisioneiro, posso libertá-lo? Aí o que o povo de Jesus fez? O que os judeus fizeram? Solte Barrabás e crucifique Jesus. O povo eleito, o povo que acreditava no Deus único, né? Pilatos era só um romano, mas lavou as mãos ali, falou: eu não quero me comprometer. Ele sentiu na presença de Jesus que aquele homem era o justo. E hoje, quando se fala em Pilatos, nós só lembramos disso aqui, mas quando se fala em Jesus, ele mudou a história. Ele mudou o calendário. A história passou a ser contada antes e depois dele. Logo, ele tem um reinado sobre a terra. Um reinado que ainda não está consolidado. Mas cabe a cada um de nós irmos a cada dia contribuindo para que esse reino seja construído. Aí a gente fala muito: a Terra será o mundo de regeneração. Estamos passando pela transição planetária, como se fosse um toque de mágica, né? O mundo de regeneração não é as coisas físicas. É um conjunto de pessoas regeneradas ou em regeneração, mudando a base material desse mundo. Quando a maioria das pessoas
já estiverem francamente decididas a se regenerar, eu não digo nem regeneradas, será também regenerado o campo da política, o campo da administração, o campo da educação, da saúde, que também é uma forma de administração, o campo ambiental. Nenhum homem vai querer mais destruir o meio ambiente. Nenhum homem vai querer mais sacrificar os animais, como a gente sacrifica hoje, mantendo um cachorro acorrentado ali, né, para ele vigiar a casa. Às vezes na época do frio ele morre ali, como a gente já viu, acorrentado. Às vezes no sol de 40 graus, criando aquele rebanho enorme, porcos sendo criados num espaço de 40 por 40 ali, para que eles engordem rápido e depois se transformem em alimentos. Eu sou carnívoro, eu não estou defendendo aí que a gente deixe de comer carne, mas nós precisamos começar a pensar, né? Começar a pensar, será que a gente precisa de tanto assim? Será que a gente precisa desmatar mais a nossa Amazônia para plantar mais soja, e essa soja vai alimentar animais para produzir carne para uma parcela mínima da sociedade, que a maioria não tem condição? Será que a gente precisa? O clima, a natureza já está dando um grito aí, os problemas climáticos, e tem quem negue ainda o aquecimento global. Então, o mundo de regeneração, ele vai ter que rever isso aí, mas seremos nós, os homens, não vai ser os espíritos que de lá, num toque de mágica, resolvem. Somos nós que vamos desencarnar, aprender um pouco mais de lá, voltar e fazer a mudança, porque somos nós que vamos fazer do espiritismo aquilo que ele tiver que ser, e vamos fazer do mundo aquilo que a gente quiser. O mundo é uma construção humana. Todas as instituições são construções humanas. A igreja é uma construção humana, a educação é uma construção humana, o comércio é uma construção humana, a família é uma construção humana. Aí a gente acha que alguém lá no Congresso vai votar uma lei e falar: família agora é isso. Família será aquilo que cada um de nós fizemos na nossa casa. Família não é um objeto de lei. Família é aquilo que a gente faz na nossa casa. Se a gente vê ali uma gata com um monte de gatinho, tem uma família ali, porque ela está cuidando. Família, uns cuidando dos outros. Nós aqui somos uma família. Quando nós resolvemos fazer um pequeno trabalho de caridade com os moradores de rua, nós estamos, de certa forma, também considerando que eles são nossos parentes distantes. Nós estamos fazendo essa coisa insignificante, que para eles é importante, para nós é muito mais. Então somos nós que vamos construir essa vida futura, quer no plano espiritual, quer aqui. E o Kardec diz aqui que esse ensinamento de Jesus sobre a vida futura é o eixo onde todos os outros ensinamentos giram em torno. Ora, quando Jesus faz o Sermão do Monte, ele está falando da vida futura. Quando ele fala, o reino de Deus se assemelha a um homem que, vai falar daquele que saiu a contratar pessoas para trabalhar na vinha. Ele está falando da vida futura. Quando ele fala do consolo, ele está falando, tudo que ele fala são promessas para a vida futura, para o nosso futuro. Mas essas promessas exigem a nossa contrapartida. E essa contrapartida, na época de Moisés, era aquela obediência cega às leis. Na época de Jesus, era um apelo ao coração, o apelo à caridade, ao apelo a olhar o outro como irmão. Jesus inaugurou a ideia da caridade. Quando ele chama Deus de Pai
e considera que todos somos irmãos. E essa contrapartida que Jesus espera de nós, que Jesus coloca como o amor ao próximo, falando que existe uma vida espiritual, mas ele também não clareou muito como era isso. Quando Nicodemos o procura e pergunta: o que eu tenho que fazer para ganhar esse reino? E ele fala: me admira, tu que és doutor da lei, que conhece as escrituras, não sabe disso? Como eu posso te falar das coisas do céu se não compreendes as coisas da terra? É preciso nascer de novo. E Nicodemos pergunta a ele: mas como eu posso, um homem adulto, voltar ao ventre de minha mãe? Ele entendeu no sentido literal, né? Jesus não podia falar mais nada ali. Jesus disse: aquilo que nasce da carne é carne, aquilo que nasce do Espírito é Espírito. Mas 1800 anos depois, viria o Espiritismo dar detalhes minuciosos sobre essa vida futura, através da narrativa dos Espíritos. Começa ali no depoimento dos Espíritos, respondendo às perguntas, as 1018 perguntas do Livro dos Espíritos. Depois, na obra O Céu e o Inferno, nós vamos ver testemunhos dessa vida futura. Pessoas dizendo: estou muito feliz, encontrei parentes, encontrei amigos, valeu a pena ter sido bom. E encontramos pessoas arrependidas, dando seu testemunho, dizendo: fui rica na terra, humilhei pessoas e hoje eu estou sofrendo, hoje a situação está tão difícil. É um livro pouco lido pelos Espíritos, O Céu e o Inferno, que são esses testemunhos do lado de lá. Passado mais algum tempo, vem as obras de Chico Xavier, aí vem André Luiz, o verdadeiro repórter do plano espiritual, trazer detalhes minuciosos de como é essa vida futura, detalhes dos bairros sombrios do umbral, detalhes das colônias. E esse detalhe que eles trazem é só de uma pequena parcela. Ele traz detalhes ali de um umbral mais próximo aqui, e não traz de um umbral mais profundo, subterrâneo, que tem condições muito piores que a gente nem imagina, mas que já tinha sido havido mostrado por Dante Alighieri na Divina Comédia Humana, o Inferno de Dante, em que a igreja se baseou para falar, para demonstrar como é que seria o inferno, né? Ele falava desse umbral bem profundo. Mas o André Luiz só nos dá notícia até o nosso lar. As colônias que estão acima, tem uma pequena narrativa ali. A mãe de André Luiz fala alguma coisa, mas não dá para falar muito, porque a nossa linguagem não compreende. O nosso lar, no começo, ele foi tido como uma fantasia, foi tido como uma ficção. Algumas pessoas riram. Ele ficou muitos anos sendo analisado antes da FEB decidir a publicar, discutindo: será que isso aqui é lógico, será que não é? Mas aí veio Ivone Pereira do Amaral também dar notícias semelhantes. E André Luiz depois traz outras obras, completando um total de 16, narrando esse plano espiritual aí. Então hoje nós não podemos dizer: eu não sabia como é que era essa vida futura. Pelo menos nós espíritas não. Nós sabemos em detalhes, né? E sabemos também o que a gente tem que fazer. Qual é a nossa contrapartida? Jesus não espera muito de nós. Ele só espera aquilo que está sob a nossa condição. Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. E Jesus já nos dissera: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave.
Será que nós já nos cansamos do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da cupidez, da inveja, do desejo de vingança, de tudo isso que nos faz sofrer para caminhar até Jesus? Ou a gente ainda se compraz nessas coisas? Se a gente ainda se compraz, não podemos ir ainda ao encontro de Jesus, que está de braços abertos, fazendo esse chamamento. E quando ele diz que o seu jugo é leve, e o seu fardo é leve, e o jugo é suave, é porque ele não quer de nós um trabalho, esse fardo, mais do que o que a gente dá conta. Ele não quer que a gente vira santo da noite para o dia. Ele só quer que a gente comece a praticar a caridade aqui e agora, com os recursos de que dispomos. Muitas vezes a gente fala, eu queria ganhar na loteria, aí eu ia montar um abrigo. Ora, não vamos esperar ganhar na loteria para montar um abrigo. Vamos ajudar lá no abrigo Sagrada Família, insolar com albino de alguma forma. Vamos levar um cobertor na época do frio para um morador de rua, porque se a gente for esperar ganhar em loteria, a gente nem sabe se vai ganhar, se vai ficar rico. Vamos começar agora, porque às vezes nesse pouco que a gente mobiliza dos nossos recursos, pegando esse um talento e aplicando, nessa existência mesmo eu falo, vou te dar mais 2 talentos, porque você está usando muito bem esse talento, e nos dá uma nova responsabilidade, e aí a gente pode fazer grandes obras, e a gente tem exemplo disso, de pessoas que começaram a fazer uma pequena obra e a obra cresceu. A dona Maria lá de Uberaba, que montou o Hospital do Pênfigo, ela começou fazendo o quê? Tratando doentes nas ruas. De repente ela levou meia dúzia de doentes, pôs lá na casa dela, e a família disse para ela, a senhora escolhe, ou nós ou os doentes. Ela falou, eu fico com eles, vocês podem ir embora então. Aí eles tiveram que aceitar. E o Chico foi visitá-la, e o Chico começou a pedir ajuda, falou, gente, vamos ajudar a Dona Maria. E ela, analfabeta, construiu um hospital. Evidentemente que ela só mobilizou ali, ela não sabia administrar, mas pessoas foram vindo, ela foi o elemento aglutinador, porque ela teve boa vontade. Então ela aceitou um pequeno fardo, e Jesus falou, opa, você pode pegar um fardo maior, né? E ela foi levando. Muitas vezes nós falamos, não dou conta disso, não dou conta de fulano, não dou conta desse filho, não dou conta desse pai, não dou conta desse parente. Será? Será que não dá conta? Ou a gente está querendo jogar fora o nosso fardo tão leve? E o jugo de Jesus, o que é esse jugo? Ora, nós vamos entender que o jugo é as regras que ele estabelece. Vamos fazer aqui uma comparação. No tempo da escravidão, os escravos estavam, os escravizados, né, porque não tem escravos, tem pessoas escravizadas, ninguém nasceu para ser escravos. Os homens escravizados estavam sob o jugo dos seus senhores, eles tinham que obedecer à risca. E o jugo de Jesus é obedecer. O que ele pede? Ame ao próximo como a si mesmo. Não deseje para o outro aquilo que você não quer para você. Se alguém te pedir a túnica, dê também o manto. O que quer dizer isso hoje? Você está na rua aí, alguém te assalta e fala, me dá esse celular aí. Você vai brigar? Fala, não, está aqui o celular, você está precisando de mais alguma coisa? Porque a vida vale mais. E não vamos odiar essa pessoa, não. Às vezes a gente fala, ele que escolheu a vida que está levando. Olha, isso é muito sério. Semana passada eu vi uma pessoa dando entrevista, uma senhora que se tornou morador de rua, estava com as crianças, porque perdeu o emprego, foi despejada, ela escolheu? Será que é justo falar que todos que estão ali escolheram? Isso é uma
falta de sensibilidade nossa. É tão dura essa palavra de achar que a aprovação que o outro está passando é uma escolha dele. Nem sempre. Não vamos generalizar, né? Então Jesus está pedindo isso, que nós busquemos amar ao próximo como a nós mesmos, que nós busquemos a tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. O jugo dele é só isso. Ah, mas é muito ainda, né? Pode ser. Mas é por isso que ele diz que o jugo é suave. Porque mesmo isso, ele não espera que nós façamos mais do que aquilo que a gente já pode. Às vezes a gente está conversando com alguém e aquela vontade ali de brigar, aquele exercício que a gente faz de ter calma, de mentalizar uma prece, vale muito. Porque nós estamos exercitando aceitar o jugo de Jesus. Então, meus irmãos, o tempo já está avançado, a gente pede até desculpa que avançou um pouco, né? Vamos pensar um pouco mais nessa vida futura, no futuro além túmulo e no futuro que nos espera, mesmo na vida material também.